Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai produzir uma maquiagem inspirada na referência e na tendência Barbiecore. Bora lá? É isso mesmo, meus amores, vocês não ouviram errado. Hoje a gente vai produzir uma make inspirada nesse universo da Barbie, porém com um detalhe, ou melhor, um desafio. Não usar rosa. É isso mesmo, a gente vai deixar um pouco de lado todo esse branding, toda essa identidade visual muito marcante do rosa que é presente na Barbie e vai tentar fazer uma coisa inspirada nessa trajetória, porém usando tons de marrom, tons terrosos, que combinam um pouco mais com a minha identidade. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou começar pedindo para você que está aí me assistindo se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando todos os conteúdos, sejam eles de maquiagem, de estilo, dia a dia, potência amazônica ou principalmente reflexões de conteúdo. Não esquece também de deixar o seu like, né, para incentivar e qualificar esse conteúdo de hoje mais especificamente. E principalmente ativar o sininho de notificação para ser notificado assim que sair vídeo novo por aqui. Agora sem mais enrolação, bora começar essa make, essa produção e comentar um pouco sobre o que eu acho, como eu me identifico e como eu tenho lidado com toda essa muvuca, como a gente diz aqui no norte, do conteúdo, né, da referência e dessa tendência voltada ao mundo da Barbie. Bora lá! Bom, meus amores, eu já vou começar dizendo que, para quem me acompanha aqui no canal há bastante tempo, sabe que para mim foi uma vitória conseguir aquele espelho maiorzinho para me maquiar. Porém, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o meu espelho quebrou. Ele simplesmente caiu de cima da mesa e esfrangalhou em pedaços. Eu consegui restaurar, ou melhor, reutilizar um quadradinho dele, que é esse aqui, tá? Vamos fingir que é o Asterix, vamos fingir que é o conceito, mas agora eu vou ter que dar uma economizada para comprar um espelho, viu? Porque eu já estou muito desacostumado a me maquiar com um espelho pequeno e talvez isso seja uma questão, mas a gente vai dar um jeito. Bom, para começar, a principal referência que a gente vai usar nessa maquiagem é uma maquiagem bem esfumada, né? Principalmente na região dos olhos e da têmpora, que é onde a gente mais vai trabalhar essas cores, e utilizando tons terrosos, né? Vou tentar dar uma mesclada entre tons mais frios, porque, por exemplo, a minha camiseta é num subtom mais frio e eu acho que funciona. Eu estou com a pele pronta, porém não estou utilizando contorno ainda. Estou com iluminação corretivo, estou com a base, estou com blush, estou com pó, mas não estou utilizando contorno ainda. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é que, como hoje a gente vai usar um tom, né, bem pigmentado de sombra, eu vou fazer um leve baking aqui embaixo dos olhos. Para caso aconteça de cair, a gente consiga limpar depois. Bom, vou utilizar esse corretivo aqui, tá? Lembrando que nos vídeos de maquiagem, Maquifala, tutorial, essas coisas assim, aqui no canal algumas coisas são narradas e os produtos, né, aquilo que eu tô usando exatamente, eu acabo colocando a legendinha aqui pra vocês, com a foto do produto, tudo certinho, pra não atrapalhar um pouco do meu raciocínio, tanto na construção da maquiagem, quanto naquilo que eu estiver falando, né? Então eu vou passar aqui, esse corretivo é muito bom, é muito potente, e ele é bem mais claro do que o tom da minha pele. Então, eu costumo espalhar ele com esse pincelzinho aqui na pálpebra móvel. E depois, com o dedinho, vem dando um acabamento aqui, ó, pra espalhar ele como um todo. Bom, meus amores, essa parte de espalhar o corretivo não tem muito erro, tá? Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque como esse corretivo é um pouco grosso, talvez ele acumule um pouco se você não aplicar e espalhar ele de uma forma mais uniforme na sua pálpebra ou na região aplicada. Pronto. Agora, a gente vai pegar um tom de marrom um pouco menos pigmentado
e mais neutro e vai esfumar na pálpebra móvel, vai aplicar e esfumar na pálpebra móvel como um todo, tá? Talvez a primeira pergunta que vem à sua mente quando eu apresentar essa make é: mas se a ideia do filme da tendência é trazer cor, por que eu escolhi uma cor tão neutra? Bom, eu também quis fazer de alguma forma uma make que eu usaria se fosse inserido nesse universo, não perdendo principalmente a minha identidade em relação a tudo que eu construo dentro da maquiagem. Aplicamos aqui, agora a gente vai pegar esses dois stickers aqui, ó, que é o símbolo da Barbie, que a gente vai colar um do lado do outro nessa parte mais da têmpora mesmo, tá? Eu vou tirar aqui, porque como a gente vai começar a esfumar, eu já preciso que eles estejam no lugar. Essa referência aqui eu vi no Instagram da Camila Pudim. Então eu falei, dá pra adaptar pra cor que eu vou usar e ainda assim deixar mais do que registrado que a maquiagem é sobre a Barbie. Bom, eu fiquei um bom tempo, tentando tirar a película desse adesivo para conseguir colocar. E sendo muito sincero com vocês, nesse momento eu já comecei a ver que essa ideia talvez não fosse exatamente ficar do jeito que eu gostaria. Mas ainda assim, segui em frente porque eu já tinha feito, toda essa ideia de make, tinha pensado em tudo. E vamos lá, vamos confiar no processo para ver no que vai dar. Eu vou tentar pegar aqui, e colocar as duas ao mesmo tempo para tentar trazer simetria. Vamos lá. Vamos ver. Isso aqui ficou boa. Mas essa aqui ficou muito pra trás. Bom, outra coisa que eu encontrei dificuldade foi que vocês já sabem que simetria não é exatamente o meu ponto mais forte no mundo da make. Mas achei que fosse mais fácil para colar o adesivo, Não foi tanto, precisei posicionar, tirar, colocar tudo direitinho para tentar deixar o mais próximo e simétrico possível um do outro. Pronto. Agora com o pincel, sem sombra, a gente vai, esfumar essas bordas aqui de cima. E puxar o final sempre para fora, sempre assim. Mesma coisa que do outro lado. Pegar só um pouquinho de sombra, só para acumular bem aqui. E nessa puxadinha do final aqui. Bom, a gente vai começar a aplicar esse mesmo tom no contorno, tá? Eu vou pegar o meu pincel de contorno, que era pra estar aqui. Já volto. Voltei, e uma dica desse pincel de contorno é que na verdade ele é um pincel finalizador, aqueles que é meio leque, sabe? Só que eu uso ele como contorno porque eu não tenho exatamente um de contorno e porque quando eu fiz meu curso de automake com a Jennifer, ela falou que esse pincel, se eu prendesse ele, com uma liguinha, um fio, alguma coisa, ele ficava bem no formato para contorno e eu já não precisaria comprar um, já que ele é bem fofão. Então, eu uso ele como contorno hoje em dia. Então, vou pegar aqui o mesmo tom, tá? Que a gente usou na sombra e vou fazer o meu contorno natural, tá? O contorno que eu faço naturalmente. Aplicar aqui.
Eu geralmente faço meu contorno com um tom quente, né? Mas hoje, como a ideia dessa maquiagem é outra, eu vou fazer com um tom mais frio. Até porque eu acho que geralmente é muito difícil ver um personagem, principalmente agora no live action a gente dá pra ver isso mais nitidamente, nesse mundo da Barbie, que utilize de tom mais quente assim na maquiagem. Sempre são tons mais frios. Então aqui nessa make não seria muito diferente. Vou dar só uma calibrada aqui onde eu gosto e uma subida com ele pra cá. A gente ainda não vai pigmentar muita coisa aqui nessa parte da têmpora, porque a gente vai fazer isso depois. Agora a gente vai usar um tom mais escuro de marrom para dar profundidade nesse olho. A gente vai buscar como se fosse um delineado nessa parte aqui dele. E com o pincel de esfumar e a mão bem leve, a gente vai, trabalhar isso aqui. Por motivos óbvios, precisei, acelerar um pouquinho a velocidade dessa parte do vídeo, mas se eu puder te dar uma dica para produzir esse esfumado, deixar ele bem limpo, usando principalmente essa paleta da Ludurana, que é bem pigmentada, não tenha pressa. Antes eu tinha bastante pressa na hora de construir esfumado e por isso provavelmente ficava sempre muito marcado. Então na hora de construir o seu, vai com calma, vai com leveza, não tem problema se demorar um pouco. O importante é garantir um esfumado limpo, bem aplicado e bem transicionado, dentro das cores que você estiver usando dentro do resultado final. Óbvio que o pincel também ajuda, esse pincel é bem macio, bem fofinho, já garante um resultado muito mais aplicado e até mesmo uma facilidade maior na hora que eu vou fazer esse esfumado, Outra dica é sempre levar o esfumado para fora, isso vai garantir um resultado muito mais alongado para o seu olhar, se essa obviamente for a proposta, e um resultado final ainda mais bonito. Olha a diferença. É isso, meus amores. Vou pegar aqui mais um pouco. Bom, quando eu disse não tenha pressa, nesse outro lado eu demorei mais ainda. Bom, fazer do outro lado sempre é um desafio um pouco mais complicado para mim, porque como eu disse lá no começo, eu não sou a pessoa que é mais acostumada com simetria no mundo dentro do ramo da maquiagem. E também essa construção de tonalidade, Como essa paleta da Ludurana é muito pigmentada, a gente tem sempre que tomar um certo cuidado para que o esfumado garanta uma simetria não só no formato, por exemplo, mas também na intensidade de cada uma das cores, das transições. Então é sempre bom ficar olhando para o lado, para o outro, para ver exatamente como é que tá ficando, se tá ficando igual, se tá ficando parecido, se precisa puxar um pouco mais aqui, se precisa aplicar um pouco mais ali. Isso ajuda principalmente na hora que a gente está construindo esse esfumado, para que ele se torne bem mais simétrico, porque às vezes, o esfumado nem tá tão simétrico na questão do ângulo, tá um pouco mais alongado e outro um pouco mais deitado, mas se o degradê de cores, se, a parte do esfumado em relação as nuances estiver mais bem aplicada e conseguir trazer uma simetria, isso provavelmente vai dar uma disfarçada e ajudar bastante no resultado final desse processo. Bom, agora a gente vai pegar um tom mais quente para fazer, na verdade não é bem um tom mais quente, é um tom mais aberto para fazer essa parte mais da linha d'água. Vou pegar aqui com bastante calma. E aplicar aqui, Fazer a mesma coisa aqui desse lado.
Sendo muito sincero, esse não é um passo que eu costumo fazer nos meus esfumados, mas nesse, como a gente precisava preencher a têmpora e conseguir esse esfumado e degradê mais intenso, eu achei que funcionaria. E para ser muito sincero, eu achei que ficou muito bonito no formato do meu olho. Pretendo tentar trazer, né, esse esfumadinho mais vindo de baixo nas próximas makes aqui para vocês também. Fica a dica aí também. E aí, com esse tom agora, a gente vai fazer mais uma vez, na verdade a gente vai reforçar algumas áreas do nosso contorno, tá? É sombra e a gente vai dar só principalmente aqui nessa parte da figurinha, que é onde sobe o meu contorno. Eu vou subir ele bastante aqui, ó, principalmente prensando ele, para ele ter essa dimensão um pouco mais colocada. Não tem problema se no primeiro momento ficar marcado, tá? Na verdade, para ser muito sincero, é o que eu quero que aconteça, porque aí depois eu consigo construir o degradê de uma forma mais limpa. Aí agora a gente vem com um tom mais parecido com o tom da nossa pele para fazer esse degradê. Vou fazer primeiro aqui, ó, para vocês verem como ele funciona bem. Vou fazer mais nos pontos finais da maquiagem, não vou fazer, por exemplo, aqui, ó. Fazer mais nos pontos finais da make, para ele não perder também o formato daquilo que eu quero. Que aqui no caso é esse, né? Esse mais marcado. Agora, ainda usando o corretivo, a gente vai fazer primeiro uma entradinha de luz aqui no olho, tá? Não é exatamente um cut crease, só uma entradinha para receber o pigmento. Eu tenho gostado de iluminar bastante essa área aqui, ó. Então, não vou ter pena agora. Tá? E ainda com o corretivo, a gente vai aplicar ele nas bordas desse desenho que a gente fez. Vou pegar aqui o meu pincel língua de gato e vou com bastante calma aplicando aqui, ó. E aí eu venho com o dedo mesmo, tá? E vou dar só algumas batidinhas para esfumar isso. Nesse processo da make, no caso da Pudim, ela usou uma tinta branca. Porém, eu tava primeiramente com medo da tinta craquelar muito, porque a que eu tenho aqui é só da Torre da Color Make e eu não sei como ela ia se comportar nessa sombra, né, nesse esfumado. E também, sendo muito sincero, eu achei que o corretivo ia ficar com um acabamento um pouco mais bonito e mais vivo. Porém, eu também acho que em alguns lugares eu concentrei muito produto. E isso pode ter alterado um pouco na hora do resultado, principalmente na questão do degradê, que deveria ter ficado entre essa parte mais iluminada e o fundo, né, que é esse esfumado de tons terrosos de marrom.
Pelo lado aqui eu acho que eu dei uma passada demais em algumas áreas. Bom, agora a gente vai aplicar um pigmento. Geralmente eu aplico esse pigmento com o dedo mesmo, tá? Com o dedinho, fica tudo bem tranquilo. E antes, um erro que eu fazia era aplicar o pigmento e arrastar. Só que eu percebi que esse, como ele esfarela um pouco, não é muito legal fazer isso, porque ou fica um acabamento muito grosseiro, ou acaba esbarrando muito e desgastando em outras partes da make que não são tão favoráveis. Então, ó, batidinhas, meninas, batidinhas. E eu acho que esse pigmento é tudo assim nesses esfumados em tons terrosos, dá um destaque muito bonito. E tá acabando, viu? Vou ter que comprar outra paletinha parecida com esse tom. Bom, eu vou usar esse mesmo pigmento como iluminador, mas antes eu queria pedir para você que está me assistindo compartilhar esse conteúdo também com alguém, para que ela veja, né, para que ela, ele, Elu, veja essa maquiagem maravilhosa, inspirada nesse mundo da Barbie, mas com um toque da minha identidade também, tá? Então compartilhe esse conteúdo. Agora eu vou só colocar o iluminador, que vai ser o mesmo pigmento, coloco umas pedrinhas aqui no início e a gente volta para dar os acabamentos nessa parte da make. Bora lá. Bom, meus amores, apliquei aqui as coisas e ó, ai, eu tô apaixonado nesse olho de verdade. Agora a gente vai fazer algumas sarginhas. Já ensinei lá no Instagram a fazer sarginhas, tá? É bem fácil, bem simples e pra mim tem dado muito certo. Eu amo, de verdade. Vou fazer algumas bem naturaisinhas aqui nessas partes e vou fazer um pouco mais marcada nessa parte aqui. Eu sinto que aqui não tá tão marcado quanto do outro lado, então vou dar só uma marcadinha aqui e reforçar a marcação aqui desse lado. E agora vou limpar e fazer umas mais marcadas usando esse tom aqui, ó. Pegar aqui, ó, e bom, agora a gente vai, vou até tirar com a pinça para ser melhor. Retirar isso aqui e voilá. Entendeu? É isso aqui. Agora, para dar um pouco mais de dimensão, a gente vai pegar o tom que a gente usou primeiramente na pálpebra, nos contornos, e vai fazer só uns risquinhos com esse pincel bem pequeno no comecinho de cada risquinho desse aqui, tá? Só seguindo o desenho mesmo, bem tranquilo. Se agora eu colocar, ó, na frente da câmera, porque agora eu preciso aproximar um pouco mais o espelho, tá? Vamos lá. Bom, essa parte de demarcar, né, um pouco mais de sombreado no desenho, no vazado, eu acho que primeiramente eu precisava ter me atentado um pouco mais aos recortes, tá, do desenho na hora de cortar, apesar de que tem parte que dá para perceber bastante, mas tem alguns detalhes
que são um pouco importantes no resultado final e que por conta do corte não ficaram tão evidentes no desenho, tá? No vazado no caso. Porém, eu também acho que eu precisava ter pego um tom um pouco mais escuro. Olhando isso hoje, né, com o vídeo já pronto, a make e tudo mais, eu acho que eu poderia ter pego um tom um pouco mais escuro para dar um pouco mais de dimensão nessas partes, porque esse tom ele acabava se misturando muito fácil com o tom que eu estava usando de sombra mesmo, né, nas têmporas. Então isso acabava, se eu não aplicasse de forma bem concisa, dando uma inclusive disfarçada nesse vazado e tudo mais. Esse é um caso muito nítido que luz e sombra na maquiagem faz muita diferença, principalmente quando é assim, ó, detalhes, né? Detalhes. Últimas dicas para caso você precise fazer essa técnica ou algo parecido nessa área do sombreamento. Bom, nesse outro lado, enfrentamos mais uma vez a dificuldade de assimetria, primeiramente, né? Para tentar trazer um pouco mais de dimensão. E como nesse lado a parte do corretivo, acho que dá pra ver aí na filmagem, estava um pouco mais acumulada em algumas áreas, eu precisei prensar e aplicar mais do que esfumar essa sombra em algumas regiões. Então talvez por isso, se você for olhar bem direitinho, desse outro lado, essa parte de marcação ficou um pouco mais bem aplicada. Óbvio que tem alguns errinhos, etc, mas isso a gente passa um pano, né, quem nunca. Mas eu de fato fiquei bem feliz. Eu acho que talvez o lugar que eu fiz não foi muito bom, mas a técnica ficou bem legal e funcionou. Bom, vou dar só os últimos acabamentos aqui e já volto com vocês com o resultado final e principalmente, né, para finalizar esse conteúdo maravilhoso. Bom, meus amores, finalizamos a make e agora vamos finalizar esse vídeo, porque esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Infelizmente, acabei me perdendo, na verdade, me encontrando na maquiagem e não falando muito sobre essa realidade do novo filme e tudo mais, até porque, né, nesse momento eu ainda não assisti. Não fui convidado para a pré-estreia pelo shopping da minha cidade, né? Mas enfim, fica aí a questão. Mas conseguimos produzir uma make à altura de todo esse estrelismo e destaque que tem tido esse mundo da Barbie na mídia, na internet, em todos os veículos de comunicação. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não só da maquiagem, mas do conteúdo em si. Não esqueçam de deixar nos comentários, né, a sua crítica, a sugestão ou alteração em relação a esse conteúdo de hoje e conferir lá no meu Instagram um challenge maravilhoso com essa make belíssima. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um beijão e até o próximo conteúdo.